ouvi a voz de minha mãe, em tudo eu via nós. Olá, raios de sol! Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, não estejam ouvindo o Capitão Cloroquina, que esteja se lembrando que você é um raio de sol, um sol vivo e que a sua humanidade é inegociável. E hoje, nesse dia tão especial, 25 de julho, dia de Teresa de Benguela, dia da mulher negra latino-americana e caribenha, eu trouxe uma convidada muito especial. Eu nem tenho roupa para conversar com esta mulher. Eu estou muito feliz, muito agradecida. E eu vou conversar com a dona Jacira. Dona Jacira, por favor, dê um oi para os meus raios de sol. Bom dia! Nossa, muito prazer estar aqui. Adorei o seu convite. Vai ser uma honra estar aqui falando com todas vocês. E, nossa, estou emocionada. Estou emocionada. Estou aqui na minha cozinha, que são com os meus armários, que são os meus altares, né? E estou aqui. Eu quero fazer bonito. A senhora já faz bonita, não se preocupe em relação a isso. Eu até botei aqui uma planta bem viçosa. Eu falei, não, eu vou fazer entrevista com a dona Jacira, tem que ter uma planta, senão não tem graça. Eu fui botar ela aqui para acompanhar a nossa conversa. E ainda bem que você tem planta, que eu esqueci. Mas eu não ia ter como estar aqui falando com a senhora sem uma planta, não pode. É tudo planta. E, meus amores, se inscrevam nesse canal para vocês acompanharem os próximos vídeos. Todo domingo tá saindo vídeo aqui no canal, tá muito incrível. Também quero falar para vocês que eu tenho um Apoie-se, um clube de membros do canal Azingeri. A partir de R$3 eu acendo o seu sol todo dia com conteúdo exclusivo. E o material, a bibliografia que a gente usar aqui nesse vídeo vai para lá com exclusividade para os apoiadores do clube de membros do canal Azingeri. Aproveita também e me siga nas redes, vai! Não deixe de seguir. Olha a vinheta. Tudo para acender o seu som. Bom, dona Jacira, eu nem sei assim por onde começar, porque eu tenho tanta coisa para falar com a senhora, tanta coisa para te perguntar, tanta coisa assim, mas eu queria, na verdade, que a senhora se apresentasse, né? Contasse para as pessoas quem é dona Jacira. Bom, eu, Jacira Roque Oliveira, tenho 56 anos, moro aqui na Zona Norte, sou filha de Dona Maria Aparecida, que no meu livro O Café está lá como Dona Chica Mexerica, que ela não sabe, né? Ela não sabe, ela souber porque vocês contaram. Sou mãe de 4 crianças que já estão aí pelo mundo, né? A minha vida, ela foi feita de várias fases, né? De muitas lutas até chegar a esse sonho realizado de estar aqui. Teve um tempo até que eu achei que eu nunca fosse editar um livro, que eu nunca fosse contar a minha história. E esse dia aconteceu. Foi um processo de cura este meu livro Café. E depois, para além do café, eu sou avó de 6 netinhas e tenho um menino também, que é o Gabriel. Agora eu sou colunista da UOL. Estou lá contando uma história maravilhosa. Estou há 5 semanas contando uma história de como a gente perde o medo. Se bem que o medo, ele é uma coisa que a gente nunca perde totalmente. A gente precisa de um pouco de medo. Mas o medo demais é uma doença, né? E tá muito bom escrever sobre isto. O que mais? Aí eu tenho mais alguns projetos. Eu sou bordadeira de várias existências. Mas agora eu estou descobrindo que eu estou conseguindo escrever e eu estou mais ou menos me despedindo da tecelagem ou mudando. Eu ainda não sei bem como vai ser. A tecelagem e o bordado são coisas que eu tenho feito bem pouco, porque surgiu o jardim. Eu fui buscar esse jardim de lá da minha infância. Eu estou cuidando da minha criança. E esse jardim é o território da minha criança. A tecelagem vai começar assim, com essa beleza de frase. A tecelagem foi uma solução que o Orum me deu, já que o tráfico não me permitiu escrever desde a infância, não me permitiu que as minhas artes fossem reconhecidas desde a infância. Eu lembro que eu tinha uma professora aqui, a professora de artes da escola que me expulsou, ela dizia assim: olha para a cara dessas crianças, você acha que daqui pode sair algum artista? E então ela passou, durante os 4 anos que eu fiquei na escola, a gente aprendeu só os hinos, e isto é coisa que nunca mais a gente esquece. Então eu tenho o hino da Marinha, o hino do Exército, todos esses hinos que cantam
para o Capitão Cloroquina, eu tenho na cabeça, porque eu não consigo esquecer. E agora eu estou repassando isso, e como fui criada dentro da Igreja Católica, eu tenho que segurar a mão, porque senão por qualquer coisa me vai... Isso é um cesto que você não perde. Eu estou suleando. Eu preciso parar com isso. Mas só que quando você segura a mão, o pensamento vadeia, né? E faz o sinal dentro do pensamento. Você precisa parar. Já disse que não. Não, e é muito interessante, porque a escrita é uma forma de tecelagem. Eu não sei, assim, a escrita para mim ela é muito cedo. Eu sempre escrevi, enfim, desde criancinha escrevia versinhos. Eu lembro que eu escrevi uma peça também quando eu estava no ensino médio, mas também muito atravessada pela síndrome do impostor, de achar também que nunca ia conseguir. Eu não mereço. Eu cheguei a fazer uma parte, né, do vestibular para artes cênicas na Unirio, mas a própria vida me levou para letras. E ouvindo a senhora falar, é muito comum esse relato com mulheres negras da escrita tardia. Outro dia eu estava ouvindo Lia Vieira e também a Lívia Natália, que são poetas negras, escritoras negras, que também conversam sobre isso, o quanto foi tarde, né, esse apoderamento da escrita. E se a gente pensa na própria Conceição Evaristo, imagina, ela só foi reconhecida como escritora com 70 anos, perto dos 70 anos, né? E aí, aproveitando também esse papo e pensando também nas datas, né, que a gente está comemorando nesse mês de julho, alguns chamam de Julhos das Pretas. E aí eu queria conversar com a senhora, assim, saber o que a senhora pensa sobre isso, sobre o que é ser uma mulher negra numa desgraça coletiva como isso aqui que a gente vive, né? E entendendo que podemos ser amefricanas, podemos ser africanas em diáspora, podemos ser afro-brasileiras. Como é que a senhora entende isso? Nessas várias fases da minha vida, a gente vai se entendendo, assim. Houve uma hora que eu tive que largar tudo aquilo que eu gostava, tudo aquilo que era sonho, para realmente encarar essa coisa de ser exército de reserva, né, e fazer o que der. E aí consegui ganhar algum dinheirinho. Eu falei, o segredo é esse, o segredo é ganhar dinheiro, você tem que saber. Eu lembro quando eu voltei para a escola, já com quase 30 anos, as pessoas diziam, você vai estudar e vai ficar na miséria. E aí eu entendi que sair da miséria é se informar, não é ganhar dinheiro. Mas eu só descobri isso quando eu perdi totalmente a função renal, porque para estudar, eu tive que abrir mão de uma coisa que era cuidar do corpo. Tinha que sair de casa muito cedo e deixar ali as crianças, orientar, deixar tudo prontinho, mas eu não tinha dinheiro para me manter ou a condução ou a comida. E foram mais ou menos uns 6 anos que eu levei entre estudar e fazer enfermagem. Quando eu comecei, registrei a carteira, eu perdi a função renal. E eu fiquei 6 meses de castigo, e o que me salvou foi voltar e pegar a minha tecelagem novamente para ver passar o tempo no presídio, que você pode sair. Você pode, mas não deve, porque você precisa se tratar. E ali eu fiquei pensando, que mulher sou eu? Foi ali que eu entendi as mulheres daqui do Ataliba, as mulheres da roda do poço da minha mãe, e a própria questão com a minha mãe, que é uma mulher negra, mas que foi dada em doação, porque ela é filha, minha avó é loiríssima, minha avó não queria ver ela nem pintada, né? Eu me encontrei com o feminismo, agora eu sou feminista, então eu sou assim, passei muito tempo no MST, feminista. Aí depois me vieram outros termos, quando começaram a falar agora o Dia da Mulher em junho, eu falei, gente, mas agora que eu me acostumei com o feminismo, é que nem essas coisas de que assim, a vida inteira passei uma necessidade danada, agora conseguia comprar um bifinho, aí me vem as pessoas dizendo que a onda é ser vegano. Eu digo, mas gente, eu não vou conseguir. Tudo que eu alcanço, tem um público que fala que não, agora não pode isso, porque esses meios são muito cheios de gente branca, né? Não, dona Jacira, agora não pode, agora o leite é de castanha, o leite de vaca eu já não podia, agora o de castanha, a R$70 o quilo. Então, não vai rolar para mim, é Goldberry, não sei o quê. Eu não posso com essas receitas de camarim. Eu preciso sempre voltar à minha mãe e dizer, mãe, olha, eu preciso
sabe, voltar a falar de polenta, dessas coisas, essas coisas eu havia deixado para lá, eu não queria falar do que é ser esta mulher que se comemora no dia 25 de julho. Eu vou largar isso para lá, porque é assim, a existência da gente é assim, você pode até correr, mas uma hora ela vai te trazer aquilo, você vai sentar e vai ouvir isso. E agora no isolamento, eu comecei a ouvir na hemodiálise alguns áudios seu, do Renato Nogueira, que são gente que chegou agora para mim no isolamento, e aí vem esse termo de ser mulherista. Aí tem um vídeo bem curtinho que vocês falam assim, eu sou, acho que é você que fala, sou a mulher, como é que representa, né, uma nação, eu quero a dignidade da minha raça, então eu sou isso aí. Ai, eu tô toda arrepiada, porque, enfim, essa discussão mulherismo, feminismo, ela é uma discussão muito polêmica e às vezes eu acho que falta um pouco de boa vontade das pessoas em buscarem as propostas da teoria, da abordagem, ao invés de ouvir por terceiros, né? Então, eu fico muito feliz que a senhora tenha se aproximado, assim. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu sempre falo, assim, o mulherismo africana, ele é uma abordagem, ele é uma lente, é como se fosse um óculos. Quando você bota um óculos, a lente te ajuda a enxergar melhor o mundo, a enxergar de uma outra forma, né? Talvez não tão embaçada, talvez, enfim, ela faz aquele ajuste como uma máquina fotográfica do foco, mas é uma abordagem. E dentro das discussões de internet, as pessoas estão considerando o mulherismo uma identidade. E isso acaba sendo um pouco errado, porque identidade, ela está por um outro lugar. Né? Se a gente fosse pensar assim, qual seria uma identidade para mulheres mulheristas, essa identidade seria muito mais uma identidade pan-africana, porque nós temos o pan-africanismo como base, entender que somos um povo pluriversal, dividido em diversas diásporas e em pluripovos do continente, e que temos a unidade enquanto destino. Então, se a gente fosse entrar nessa discussão de identidade a partir do mulherismo, não caberia, porque a identidade ela seria muito mais algo num termo político pan-africanista. E o mulherismo africana, na verdade, ele é isso, assim, ele é ouvir a senhora, ele é ouvir aquelas pessoas que matrigestam potências, né? A senhora falou aí, 4 filhos, 6 netos, né? Teve toda uma trajetória, fazer esse movimento de Sankofa, que é esse retorno à experiência passada, para trazer essas pedras para o hoje, é também uma prática de aprendizagem mulherista, mas não necessariamente é uma identidade. Eu tenho ficado muito incomodada assim, com essa ideia de identidade, porque no fundo, eu não sei, né? Não sei se a senhora sente isso também, mas no fundo, assim, a própria ideia de identidade me parece muito limitada, porque tem uma base de ser idêntico a um modelo. Tá entendendo? Eu assumo uma identidade negra, né? A identidade racial negra. Quando eu penso em identidade, imediatamente vem um modelo do que é negritude. Vem ali imediatamente um modelo pré-concebido por esse imaginário social do que seja. E para mim isso é muito limitador, porque nós somos tão pluriversais, nós somos tão amplos enquanto seres vivos, pessoas que têm energia vital, têm engolo, né, têm axé, que tentar limitar nossas experiências em abordagens teóricas pode ser muito limitador justamente das experiências, né? Então, o mulherismo, ele é muito importante e eu espero que as mulheres negras ouçam as propostas, se alinhem às propostas mulheristas, se elas acharem que faz sentido, mas, sobretudo, que elas entendam que a identidade delas é formada por um conjunto de fatores que o mulherismo vai apenas ajudar a olhar, porque nós somos, né, o atravessamento de pluriversos, né? Os atravessamentos dos nossos pais, os atravessamentos do nosso quilombo, os atravessamentos das nossas movimentações no existir. E isso, sim,
é a nossa identidade, né? E aí, muito obrigada pela senhora achar também que faz sentido, porque eu fico muito feliz. Sabe, Asa, quando você falou de identidade, para mim ainda é muito difícil colocar essas coisas todas nas caixinhas. Existem palavras que me arrepiam. Identidade é uma delas, empoderamento é outro. Quando alguém me chama de rainha, eu penso de que altar ele está falando, paçocagem, palmitagem. Em cada lugar está surgindo, pipocando pequenos grupos de estudos que, não que eu não acho, que eu acho que as pessoas mais jovens não tenham esse direito, mas eu tive um encontro na casa de Raquel Trindade em 2016, estava ela, Tumani Coyaté e outras pessoas, e eu ouvi uma coisa maravilhosa. É legal que você comece a estudar, mas se você ainda não tem pelo menos meio século, você precisa prestar atenção e ter alguém no seu grupo que tenha essa idade, porque um grupo só de jovens é maravilhoso, mas ele tem os saberes daquele tempo. E aí, quando eu fui fazer isso, eu vi que é assim, muito jovem, eu larguei a mesa, a comida tem a ver com tudo, você não faz nada sem comer. Eu larguei aqui a mesa da minha mãe no Ataliba, porque a minha mãe regrava arroz, feijão, um bifinho, uma salada. E aqui surgiram os grandes fast foods, que você ia lá, ia nos rechear e colocava arroz, feijão, macarrão, maionese, aí vinha o homem, passava pizza, passava carne, você punha tudo aquilo ali e de repente você olhava para tudo aquilo e você descobria que você não pode comer aquilo, você não consegue. E depois você descobriu que você não tinha dinheiro para fazer aquilo todo dia. A gente desprezou as nossas mesas. A minha região era uma região agrícola. E hoje é que vendo as reuniões de soberania alimentar, é que eu vi que nos anos de 70 para 80, essa região ela recebia um subsídio para ser uma região agrícola, porque aqui só tinha japonês, espanhol e português. Esse pessoal foi se retirando quando essas pessoas começaram a dividir as terras e vender. Aí chegam as primeiras negras, nas quais a minha mãe é uma delas, que começam a populacionar essa região. E essa região vai sumindo toda a comida. Tardiamente, a gente se torna num grande exército de reserva, porque eu não fui a única pessoa que a igreja não foi, porque a minha escola era na igreja, e eu acho muito interessante, quando hoje eu estou escrevendo sobre isso, e eu falo que a primeira vez que eu entrei num motel, eu falei, gente, é muito mais bonito que o esplendor de Nossa Senhora do Carmo. E eu que há 40 anos a igreja católica, falei, mas quem é a Nossa Senhora do Carmo? Né? Eu digo, gente, esse motel é muito mais bonito. Por que eu não sabia disso? Porque a gente vivia namorando aí pelo Capinzal, por detrás dos muros, já poderia ter vindo para cá há muito tempo. E essa informação nos faltou, sabe? Eu não deixo de dizer hoje, para quem quiser ouvir, que é assim, gente, deixa o Capinzal para lá. Mas era o que tinha. E aí, depois de eu ir pelo mundo, muito jovem, achando que eu sabia de tudo, e você só vai quebrando a cara porque você está deixando o seu grupo e indo caminhando por pátrias que você não conhece. Pátria aqui, Praça da República, Vila Madalena. Eu perdi trabalhos, eu perdi história, eu fui engolida. Até que um dia eu voltei e sentei aqui e falei, se a cura não estiver aqui, não está em outro lugar. E aí você é obrigado a fazer as pazes com as mulheres da sua região, com tudo. E não é dizer que nossos envolvimentos são sempre de paz. A gente se reuniu sábado aqui para fazer um bolinho de chuva, a gente quase saiu no tapa. Mas é isso. Eu me identifico muito, porque é sobre isso. E um pouco na minha trajetória também teve isso, mas por conta do próprio embranquecimento da academia. Eu entrei para o mundo acadêmico muito jovem e não estava preparada para as porradas que eu ia tomar, assim. E eu tomei muita porrada. E achei, muitas vezes, pensei seriamente em desistir, porque não estava dando, assim. Buscar o papel estava muito difícil, porque aquelas pessoas, elas não conseguiam compreender a minha humanidade. E não conseguiam compreender as minhas demandas, por conta da maternidade, por conta de ter que trabalhar, por conta de não ter bolsa. Eu até falei isso há pouco tempo no podcast que eu tenho. A própria decisão de abrir esse canal no YouTube foi uma decisão muito
por conta do meu companheiro Marlon, porque na minha cabeça, se eu abrisse um canal no YouTube, eu ia necessariamente estar abrindo mão de toda uma construção séria de intelectualidade que eu tentei fazer. Porque durante toda a graduação, mestrado, doutorado, eu ouvi muito assim, que tipo, cara, não, por que você está estudando África? Ai, por que é isso? Foram muitos tapas assim que eu fui tomando, porque eu não conseguia me adequar ao que a academia se esperava enquanto uma intelectual acadêmica que queria fazer concurso e ser professora de universidade. Então, tinha um padrão de comportamento, tinha um padrão de vestir, tinha um padrão de não sei o quê. Agora, em 2018, no lançamento do meu livro, veio um grupo da minha família ter uma conversa muito séria comigo. E eu pensei que elas viriam pelo livro. Elas disseram, não, a gente quer falar para você que agora que você vai ser uma escritora, você precisa parar de usar tanta roupa colorida, né? Você usar tons mais pastel. Caralho, é isso mesmo, gente? Quando eu voltei para a escola, não era no ano 2000 ainda, nossa, foi uma crítica muito grande. E as pessoas diziam assim, mulher viúva que vai para a escola é só para arranjar homem, não sei o quê. Mas foi um falaço. Mas no ano seguinte, muita gente entrou para a escola. Depois, outras pessoas. Falei, é interessante isto, né? A existência vai te levando por caminhos que você vai voltando e algumas pessoas entram, nem todas ficam. E tem uma coisa, quando você fala da sua formação, de como você saiu da academia e que traz assim, um grande orgulho de alguém que pôde entender, mergulhar e tirar a nossa história, o que nos interessa de lá de dentro. Porque tem algumas pessoas que passam por ali e não conseguem. Eu digo isso porque, assim, tem umas pessoas que saem da faculdade, a gente precisa de tradutor para ele voltar para a periferia. E uma dessas pessoas me falou uma coisa... Eu morro de medo disso. Eu morro de medo, não sei. E fica aqui com a introspecto da perseverança, Pera, não entendi nada. E essa pessoa disse assim, dona Jacira, a gente que é aqui do Ataliba, a gente é tão pobre. Ela disse assim, a minha mãe era tão pobre como a sua, que a minha mãe criava galinha. E dona Jacira, a minha mãe, ela matava galinha pra gente comer. Aí eu falei, menina, e eu achei que isso fosse sabedoria da minha mãe. Eu achei que fosse sabedoria, mesmo porque a você que é vegano, que está me ouvindo, a gente não consegue comer uma galinha viva. Ela corre, né? Aí eu fiquei boba, você levou 5 anos para se desconstruir disso, que é a sua história. E matando essa galinha, foi assim que ela pagou sua condução para ir para a faculdade. Você esqueceu? A academia, ela faz a gente esquecer a trajetória por conta do mito do diploma. E assim, eu falo que é um mito no sentido que a gente passa pelo mundo acadêmico por uma profissionalização, né? Mesmo que seja uma carreira na academia. Né? A carreira na academia é profissão, é trabalho. Então, às vezes, eu vejo muito isso com os meus alunos, principalmente os do primeiro período, que estão, assim, muito, né, oh, meu Deus, cheguei na universidade, assim. Mas o foco do estudo numa universidade é o papel. Você entrou para lá para poder sair com o seu diploma e, a partir disso, ter mais portas abertas para uma dignidade de trabalho. Porque o Brasil, ele causa muita indignidade no trabalho. Nós somos trabalhadores na indignidade. O Brasil faz isso com a gente, né? O Brasil me obriga a beber e o Brasil nos coloca na indignidade trabalhista, principalmente com essa nova lei trabalhista que está rolando. Então, às vezes, eu costumo falar isso para os meus alunos, assim. A academia não é fácil, a academia é um terreno muito árido, mas você está aqui por conta de um diploma, você está aqui com esse objetivo, então não perca esse objetivo. E diante disso, você começa a ter estratégias para ver quais batalhas você vai querer batalhar ali naquele ambiente. E isso não só pela academia, eu acho que qualquer ambiente branco, a gente tem que ter essa estratégia, porque às vezes você vai ser um bucha, vai lutar sozinho, entende? Vai parecer o Don Quixote, lutando contra o moinho de vento, só que você vai perder, porque a estrutura de poder
ela é muito rígida. E se você quiser furar essa estrutura de poder, quero mudar a academia branca. Beleza, mas para você fazer isso, você tem que o quê? Estudar, conseguir o seu diploma de graduação, mestrado, doutorado, fazer um concurso público, entrar na universidade e começar a se movimentar na estrutura lá dentro. Porque o poder do aluno na estrutura é um poder limitado. E aí eu vi isso muito com os meus amigos durante a trajetória. A galera afro surtou, né? E batia de frente mesmo, batia de frente com o professor racista, professor que falava um monte de besteira na sala de aula, e pessoas que não conseguiram se formar, porque aquele professor pegava ranço. E aí, assim, de verdade, pegava ranço e reprovava. A gente está falando também sobre uma construção, uma instituição que é feita por pessoas. E essas pessoas, elas têm os seus desejos, os seus defeitos, as suas manias e também as suas incoerências, inclusive nesse sentido, sabe? E eu acho que, de alguma forma, eu aprendi isso da pior forma possível. Mas você aprendeu a reconhecer o loteamento, né? O mundo é loteado. Ó, se você hoje quiser sair, largar tudo, abandonar a vida e pedir esmola na Praça da República, você tem que achar quem que é e quanto é cada metro quadrado. E ali você pagar. O hospital é assim, a faculdade é assim. Não existe um lugar, desde que houve aquele documento de tudo que aqui tem, as terras que eu não vejo, né, pertencem a Dom João e para lá, este documento segue. O que eu vejo e o que eu não vejo me pertence. E em qualquer lugar que você vá, eu já vi isso que você está falando, eu já vi acontecer, eu mesma já fui vítima porque eu era muito bocuda e eu precisei aprender a calar, né? É melhor ser como é que é a frase, Brasil? É melhor ser um covarde vivo, né? Do que um herói morto em certos momentos. Aí é que você consegue passar nesse crivo, e aí é bom que você fica sabendo com quem você está lidando, seja de propósito, foi sem querer, mas é muito bom você aprender a lidar nestes meandros que são as estruturas. Não, e é interessante, porque uma das coisas que eu aprendi também tardiamente é deixar de ser bocuda. Porque eu era a rainha da boca grande. Contava tudo, os meus planos, meus sonhos, vamos lá, não sei o quê. E não dava certo. E não é que não dava certo porque as pessoas são invejosas e tal, porque eu não acredito nesse tipo de inveja, eu acho que isso é romanceação de novela, tá? Eu não acho que as pessoas sejam nesse sentido, assim, de energias tão destruidoras. Mas eu acho que a própria ideia, ela precisa de um tempo para plasmar no universo. Então, e isso acontece no âmbito mental. Você pensa essa ideia, elabora essa ideia, plasma essa ideia no universo. E quando ela está plasmada no universo e certa, é que você abre a sua boca, né? Mas eu aprendi isso tardiamente e aprendi por causa das filosofias africanas. Tem um ditado, né, do Mali que diz: nós temos 2 olhos, 2 orelhas, mas nós só temos uma boca, né? Isso não é à toa, né? Se fosse para a gente falar muito, a gente teria... boca, né? É só boca. Ou a boca iria de orelha a orelha. Então, também é uma lição, assim, e é uma lição que eu tento passar para os meus filhos, assim. A Maria, né, é um bebezinho, então não agora, mas eu tento falar com o Rodrigo, que já tem 18, e tento falar para ele, assim, os seus planos são seus planos, né? Ele agora está no ano de Enem, então tá aquela coisa, assim, bem confusa, né, na cabeça dele, e eu sempre falo, o seu desejo vai assim, mas não conta não fala aqui só pra gente, fala pra sua madrinha, fala pra sua avó, mas não conta ainda pro mundo, vamos esperar, né? E isso é uma experiência minha de matriarcado, né? De passar para os meus filhos esses ensinamentos que eu aprendi na base do tapa da vida. E aí eu queria falar sobre matriarcado com a senhora, porque a senhora é uma grande inspiração. Que eu sou fã da senhora, mas eu também sou fã... Você sabe mais que eu, mas vamos lá. Eu sou muito fã dos seus 2 filhos, tanto do Emicida quanto do Fiote. Muito mesmo, assim, absurdamente. Não tem uma letra do Emicida que não faça um sentido, né? E aí,
é muito interessante, porque eu admirava muito ele, a inteligência dele, assim, ele é uma pessoa muito inteligente mesmo. Mas quando eu conheci a senhora, eu entendi por que ele era aquilo, né? Porque é isso, assim, a gente é que construiu os nossos filhos, foi a nossa potência criativa, a potência criativa dos nossos úteros, é que construiu aquela orelhinha, aquele olhinho, aquele cérebro. Então, assim, eu olho para os meus filhos e falo assim, gente, são obras de arte. Como é que pode eu ter parido construções tão sublimes, tão maravilhosas quanto o Rodrigo e Malia? E eu queria saber, assim, como é que é isso para a senhora, né? Como é que funciona esse matriarcado? Se ela dá uns esporros nele, assim, fala, ô menino, pega o chinelo. Se ela pega o chinelo e fala assim, você me respeita. Eu nem sei mais como que é, porque assim, às vezes eu sou, por exemplo, eu estou para gravar uma música, estou aqui dando adoro dar spoiler, e nesse quesito eu sou filha, então eu preciso bater continência, eu não sei mais nada, eu não sei do que é nota musical, então eu me coloco, eu estou nas suas mãos, me conduza, é assim que eu faço. Às vezes, por exemplo, tem uma questão que é minha com a minha mãe, a forma como as coisas se deram para nós faz com que a gente crie o mau governo bate nos impérios, os impérios batem nos funcionários, isto vai bater na nossa porta e a gente toma raiva da pessoa que nos conduz em casa. E a minha mãe tinha um costume que era assim, uma pessoa vinha com um pratinho, aquele pratinho cheirando, e eu sou zoiuda, eu nasci no dia da comida, eu digo, nossa, eu quero comer. A minha mãe tinha algumas pessoas que ela ficava de costa e ela jogava, e ela dizia, não olha para trás. Eu dizia, nossa, mas que mulher ruim, jogar um peixe desse com um dendê, com um negócio desse no lixo, e aí eu ia tomando uma raiva. Então, quando eu comecei a conviver sobre a minha estrada, eu pensei, nunca vou fazer isso. Até eu conhecer o jongo e conhecer as contendas e as porfias. Falei, caramba, você não deixa as pessoas entrarem na sua vida e colocar coisas na sua boca. A sua boca também é uma questão sagrada. O dia que eu ouvi isso, eu lembrei exatamente da minha mãe, de outras coisas que ela fazia. Você não recebe as visitas e põe para dentro de casa. Quando os meus filhos começaram a fazer sucesso, a minha casa virou uma rodoviária, sabe? Vai todo mundo para ver, para pôr a mão nessa água benta que era. Mas, na verdade, o que as pessoas queriam? Todo sábado a gente aqui cozinhando, fazendo coisas, e aí começam a vir pequenas ciladas, né? E a gente começou a aprender junto, não é assim, o nosso território é sagrado. Então vamos trancar a porta, vamos chavear, né? E vamos receber as pessoas igual a gente recebe o homem da luz, o homem do correio, que isso não é gente íntima. Vamos reservar os espaços. E aí vem vindo essas questões. Aí tem questões que precisam ser resolvidas no interior. Aqui, isso estava errado, isso não é de pôr na rede, rede não é mãe, rede não é colo. Então a gente segue assim. E aí eu sou uma pessoa muito ciumenta, né? Tenho pavor quando eu vou num lugar que tem 5.000 pessoas falando o nome do meu filho, eu olho e falo, tá. Eu sou esse tipo de gente. Quando eu encontro com alguém no camarim que fala assim, a senhora não faz um arroz doce melhor do que o meu, que eu encontro isso, eu digo, então, eu nem faço porque é muito açúcar, né? Mas o leite melhor que o meu, você não tem, porque na época só eu tinha, né? Nós já brigamos muito. Já teve uma época que a gente começou a falar assim, eu acho melhor a gente não se ver mais. É muita gente branca no nosso meio. O meio do audiovisual, ele é quase todo branco. Quantas pessoas aqui, quantos jornalistas aqui na minha cozinha já falou assim, ele é de uma outra parte da família, né? A quem que a senhora acha que ele puxou? E eu comecei a acreditar nisso. E pensar, acho que ele não puxou a mim mesmo. Ele é a tua cara, aí foi preciso, sabe quem que começou a me dizer essas coisas? O Saloma não sabia, ninguém sabia. Eu não dizia que eu era mãe desses meninos. E aí o pessoal começou a descobrir, lá no Cachoeira, onde eu pesquiso, aqui na casa de Paulo Dias, e o pessoal começou a me ver e falar assim, mas você está escondendo o ouro, você é a árvore de onde essa fruta caiu. Eu já havia esquecido totalmente as minhas convicções com a arte.
que você faz? Eu faço um bordadinho aí, eu faço um negocinho aí. Aí trouxe até aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para ver, ó. Olha que lindo! Isso não é um bordadinho, dona Jacira? Isso é um bordadão. Aí, quer ver? Eu fazia essas coisinhas. Essa aqui mesmo, acho que é 2010. Ó, olha, dá para ver? Beleza! Gente, E aqui, cadê a loja da dona Jacira pra gente comprar isso aqui foi quando eu comecei a fazer a transição capilar, porque se você ver as minhas fotos dos anos 80, 90, feito escova, e eu olho hoje em dia e falo, gente, que cara de doente que eu tinha. E tinha outra coisa que eu descobri quando eu parei de alisar o cabelo e comecei a dar valor e respeitar os meus cabelos. Eu sou a única pessoa da minha família, e agora minha filha aqui, que não alisa o cabelo. Eu comecei a ver o quanto de dinheiro que eu jogava fora, que eu poderia fazer outras coisas. Tá? E outra, não podia sair sem uma sombrinha na bolsa. Cigarro aço eu já não ia. Então, tudo isso dublado não saia de casa. É o matriarcado. E para que isso não acontecesse com as minhas netas, às vezes elas estão na mesa com a pessoa do discurso, às vezes ela não está na presidência da República, não está no governo, não está na prefeitura e não está na faculdade. Ela está sentada com você e é aquela pessoa que vai olhar para a criança e vai falar: mas quando é que a gente vai alisar essa bucha? Então é preciso que aquela criança diga: vovó, não é bucha, é meu cabelo. Não, minha filha, eu não vou ouvir da minha filha que o cabelo dela é ruim, não vou deixar ninguém falar isso pra ela, eu não vou deixar, sabe? E isso é algo que envolve muita energia da minha parte, assim, de mostrar pra ela que o cabelo dela é a coisa mais maravilhosa que ela tem no mundo, que se ela crescer, quiser botar dread igual a mamãe, vai ficar linda, se ela quiser ter black, vai ficar lindo, mas é uma preocupação. Se ela quiser alisar também, ela pode, o cabelo é dela. Agora, sabe o que eu acho, Asa? Eu vou e volto no meu mesmo livro, porque eu acho assim, eu ainda vou falar muito sobre ele. Por que eu não soube dizer para minha mãe, com 4 ou 5 anos, que a mulher do convento falou que todo cabelo ruim tinha que ser raspado? Por que eu não soube falar para minha mãe, quando os meus coleguinhas chamavam meu cabelo de bombril, e a professora ria ou de canto de boca e não falava nada? Quando a diretora fazia assim, porque a professora falou que eu escrevia, e no dia seguinte ela me colocou para lavar os banheiros, e eu não me ofendi, porque eu já lavava banheiro em casa. O que tem lavar um banheiro na escola, mesmo que seja só você, né? Então, eu não estava armada, eu não tenho escudo para essa maldade. As nossas crianças entram na escola sem esse escudo, enquanto a criança branca, eu não sei dizer como é que é criada uma criança branca, que assim, ela está ofendendo e, a meu ver, ela sente que ela está ofendendo, mas não tem ali um adulto que interceda e fala: você não pode fazer isso. Foi isto, me faltou isto. E aí o que aconteceu? A gente vai para a violência, eu resolvia tudo na pedrada. Eu bati muita gente. Então o que acontece? Você se torna uma pessoa, criança impossível. Uma criança que ninguém quer ver na porrada. Muita gente também, dona Jacira. Se eu não me embrutesse, eu não estava nem viva. Sim, eu sou preta, tome! Pra você ver como é que preto bate. Pronto. Só que aí o que tem? Quem é que me barrava? A estrutura. Eu lembro que uma vez eu estava com uma poesia, eu nem vou falar porque assim nem merece. Eu fui salva pela ancestralidade quando não recitei essa poesia, mas estava na ponta da língua. A minha mãe comprou meia, sapato, e foi toda a vizinhança para me ver recitar a bosta daquela poesia. Quando chegou na hora, lá no bastidor, essa mesma diretora me tirou e colocou uma outra menina, pretinha também. Durante muitos anos a minha mãe me falou isso. Eu é que não vou lá passar vergonha para você, para a vizinhança toda, levei a família, levei todo mundo. Mas eu tinha 6 anos. Como é que ela pôde fazer aquilo comigo? E então essas coisas que você não pode se defender vai virando um banzo. E aí, com 12, 13 anos, eu comecei a beber. Eu descobri que o álcool me tirava desse mundo. Eu ia dormir feliz da vida, porque eu não queria mais viver nesse mundo. Eu tinha 10, 11 anos, mas qual era a angústia? E essa do álcool, assim, a geração da senhora, ela tem uma relação muito direta com o álcool na adolescência, né? Eu conheço muitas pessoas da idade, assim, faixa etária da senhora,
Também o meu próprio pai também, ele começou a beber muito cedo porque o meu avô faleceu. Ele era o filho mais velho, ele tinha tipo 12, 13 anos. E era isso, ele dizia que eles iam caçar, prear essas coisas no mato, e aí ia com o pai dele, e aí como era muito frio, o pai dele dava um pouco de cachaça para cada um dos filhos se esquentar. Começa a dar uma pinguinha para esse menino, vai beber mesmo? Bebe logo. E é isso, o álcool, assim, quem fala muito sobre isso é a Roberta Frederico, né? Que também vai ser convidada aqui para essas lives. Só vai passar era por aqui. Vai ter uma conversa com a Roberta. E a Roberta que fala sobre isso, né? Sobre o poder do álcool e do açúcar na população descendente de escravos. Como a escravidão era tão desumanizadora que acalentar, né, a alma com o doce, com o açúcar, porque o açúcar, né, libera uma série de hormônios que deixam a gente, assim, anestesiados. E o açúcar, né, comer garapa, rapadura, aquilo que sobrava ali da moenda, do refino da cana, e o álcool, eles acabaram sendo duas ferramentas que os nossos ancestrais utilizaram na escravidão para dar conta do esquecimento do banzo. E que isso é tão forte que vira um trauma de linhagem, né? E vai virar alcoolismo no futuro, vai virar diabetes no futuro, né? Tem várias complicações, né, ao longo das nossas linhagens que vão aparecendo, mas o álcool ele vai ser introduzido nas nossas famílias a partir dessa forma tão nociva, a partir da escravidão. Então é muito comum famílias negras terem recorrência nas suas histórias com o álcool e com o açúcar, mas sobretudo com o álcool, porque ele te entorpece, e é exatamente isso que a senhora falou, faz a gente ficar feliz e esquecer a desgraça do viver, porque viver no Brasil tá muito difícil, né? E sempre foi muito difícil, não é uma novidade, está pior porque a pandemia, né, tem um vírus ainda mais para atrapalhar a nossa vida. Em termos de desumanização, nós estamos vivendo hoje a mesma desumanização que nós vivemos no período da escravidão. A diferença só é que nós vivemos uma desumanização com uma roupagem do século XXI, né? Então não vai ter lá a corrente, não vai ter lá a senzala, não vai ter lá o chicoteamento, mas vão ter outros novos nichos de neoescravidão mental, corporal, física, espiritual, que são aplicados na gente, assim, né? E o álcool acaba sendo uma fuga para a gente aguentar, né? E é bom saber que a senhora tem essa lucidez de entender isso e, sobretudo, se livrar, né, do álcool, né? Eu sei que a senhora passou por isso. Se quiser falar um pouco sobre isso. Várias vezes eu entrei e saí do alcoolismo, porque é uma coisa muito silenciosa. Eu comecei a ver que a minha relação com o alcoolismo é quando anoitece, o escuro me traz uma depressão profunda. Conforme eu fui estudando, eu fui vendo o quanto eu estava cada vez mais sozinha. O quanto que as pessoas que ficaram para trás começam com outro discurso. Você não tem os amigos na academia onde você está, e você também não tem mais aquelas companhias que ficaram para trás, porque você é metida, porque você agora está fazendo as coisas, você está pegando táxi, você não está mais pegando ônibus. Agora, então, que faz meses que eu não pego ônibus, eu estou ainda muito mais arrogante aqui para o meu público, né? Mas hoje eu estou com outra cabeça. Aí houve uma época em que a minha mãe me levou ao psiquiatra, nos anos 80, 70 ainda, eu comecei a fazer um tratamento com Lexotan para não querer jogar bola, para não reclamar, para não, um Lexotan às 20 horas. E eu gostava, porque ela se livrava de mim, eu me livrava dela, até o dia seguinte. E aí disto eu saí para o casamento. E agora estou escrevendo, Jacira, por que você casou? Eu gosto muito de ler Mulheres que Correm com os Lobos, e a cada vez eu pego um conto. Agora eu estou vendo o conto do Sapatinho Vermelho, né? Que é uma menina muito pobre, mas que conseguiu fazer para ela um sapatinho. Mas uma carruagem passou, sempre a carruagem, e falou, eu vou cuidar de você. E tira dela exatamente o sapatinho. Parecia um lixo. E daí, no caminho, por uma questão de vingança ou não, ou de possibilidade, ela encontra o sapatinho vermelho, só que a igreja não aceita o sapatinho vermelho. E o sapatinho vermelho está encantado
e ela não consegue mais dominar o sapatinho vermelho. Então chega uma hora que a sua vida vira isso e você não sabe quem é amigo, quem é inimigo. Para tudo isso é o álcool. Quando eu fui estudando e vendo que é preciso lutar, era uma época em que estava na moda, por conta de novela, o barzinho em casa com uma bebida e um potinho de doce. Você nunca sabe quando vai chegar uma visita. Só que a visita nunca vem. Aí você consome, né? Você consome. Tá e aí você olha para ela. Não estou fazendo nada, porque você passa uma cena. Você não acha que a cena da tela tá mexendo com você. Aquilo te agride e a única coisa que você tem ali para descontar é um pote de bala. Já descasca logo 4, 5. Vai ficando agitado, aí vem o álcool e tal, e aí isto vai indo, e quanto mais eu progredia, e eu chegava eu estou progredindo, mas eu estou trabalhando no hospital. No ano de 93, de 94, foi o ano que pipocou em todo lugar, como agora nós estamos vivendo a casa do Covid, as pessoas soro positivas. Eu tamponei muita gente para enterrar. E, por exemplo, eu estou na academia ali estudando enfermagem. Como que as pessoas poderiam me agredir? Me colocando só no IML. Só no IML. Mas eu sou uma pessoa tão protegida que comecei a conversar com todos os cadáveres e conversar. Eu já passei por isso, já foi... A senhora então, é uma filha de Yansan, né? E Yansan é que conduz os eguns. Então, estar no IML, estar com os corpos não é algo... Então, quem é filho e aí eu pude entender o que é estar com uma pessoa morta. Porque uma pessoa morta, ela só ouve. E você não pode faltar o respeito com ela, porque ela não pode. Ela pode ter sido a pior pessoa em vida. Ela não pode mais se defender. E dali você começa a ter contato com todas as pequenas piadas idiotas que você ouve em qualquer lugar e vê qual é o sentido da vida. Então, passar por este lugar, para mim, foi uma escola. Ninguém nunca me disse assim, você tem que parar de beber. Eu tive, alguns amigos no caminho. E tem pessoas que aparecem e parece que é uma vez só. Você precisa resolver isso. Você precisa resolver isso. Então, eu precisava resolver este caminho meu na transição entre o pôr do sol e o anoitecer. Você tem uma questão com a depressão que vem nessa hora que a morte te toma e fala e fica falando. Essa minha voz subliminar. Você sabe que todo mundo vai morrer, né? Você sabe que fulano vai fazer isso. Olha, fulano capaz que morra antes. Eu começo a conversar com essa voz e essa voz que é álcool. Eu não vou te dar álcool. Eu vou te dar outras informações, eu vou te dar outras coisas. E não é fácil, porque quantas vezes eu sucumbi, quantas vezes ela venceu. Aí eu passei para o remédio. Fluoxetina, gabapentina. E depois eu comecei a ver que era assim, eu estava aqui na minha casa, eu queria ir na torneira e eu não conseguia. Era o calmante. E eu encontrei um psiquiatra maravilhoso que disse para mim, eu adorava a mitologia grega, e ele falou assim para mim, talvez a sua mitologia seja outra, você tá andando... É muito bonita a mitologia grega, viu? Só que você precisa conhecer a sua. Então é interessante quando um médico, ao invés dele te indicar um remédio, ele te indica a escola. Na época eu fiquei com raiva dele, mas depois eu fui entendendo devagarinho e eu fui para um outro psiquiatra para tomar um calmante mais forte. A vida tá pesada. Ele me deu o endereço do Cachoeira. Quando eu cheguei lá, estava começando o curso de diáspora. Quando eu sentei, Saloma Salomão falando, Acácio Almeida e Paulo Dias, e eles começam a falar de como começou o tráfico de pessoas. O tráfico, eles estavam falando da Lei 10.639. Era um curso para professores 2002, 2003. E de repente eu pensei, gente, isso é uma sala de aula. Era assim que eu deveria ter estudado. E eu fui mudando de lugar, era para se apresentar. E na minha vez, né, o Saloma falou, eu tô vendo que você tá fugindo, aqui não vai dar para fugir, apesar que a gente traz esse resquício, né, das escolas, e aí ele me disse assim, aqui a gente precisa saber quem você é, conta pra gente. Aí eu falei, olha, meu nome é Jacira Roque de Oliveira, eu sou da Zona Norte de São Paulo, eu vim aqui porque o meu psiquiatra me mandou. Meu nome é Jacira Roque de Oliveira, eu sou da Zona Norte de São Paulo, eu vim aqui porque o meu psiquiatra me mandou. Que eu começo a resolver que é assim, o álcool está aqui e você precisa resolver. Se livrar ou não do álcool é igual de manhã você sair debaixo da coberta. É o lugar mais quentinho que tem, você não tem contato com a humanidade, mas você precisa. Você precisa saber o que é dever e o que é obrigação. Tem coisas que eu tenho que fazer e tem coisas que eu faço se eu quiser. Ingerir o álcool. E hoje eu lido com a fermentação e vejo todo esse processo do que é açúcar,
do que vira álcool. Eu vejo, por exemplo, eu li o Carandiru e eu vi como é que as pessoas ali criavam as suas bebidas, né? E agora, que a gente está sempre em contato com as pessoas que vão e vêm dos presídios, agora é terminantemente proibido entrar açúcar nos presídios, né? Porque se entrar, a gente constrói coisa. E assim também, estudando a fermentação, eu vejo novamente que ainda em África, algumas mamas recebem pessoas na sua cozinha como se fossem visitas, essas pessoas copiam a fórmula, depois elas dão um jeito de criar uma empresa e ali mesmo, proibir as próprias mamas de fazer as suas cervejas, as suas bebidas, o seu sabão. Olha o nosso mundo do bordado, olha a questão da baunilha, né? Você compra um negócio desse caríssimo e quando você vai ver as pessoas estão plantando lá, passa fome. Teve esse chefe aí que entrou aí na comunidade de Goiânia, né? E sorrateiramente conseguiu até verba. Uma pessoa que chegou ontem e consegue uma verba para fazer um projeto que ele não vai dar nada para ninguém, e a comunidade está lá há mais de 300 anos e ninguém respeita. É preciso entrar. O alcoolismo está aí, porque dá um desgosto, dá uma derrota. A minha mãe tem uma frase feia para dar vontade de enfiar os 2 dedos assim no nariz e sair rasgando. E eu acho que o Brasil obriga a gente a beber, dona Jacira. Eu tenho muita atenção também com álcool, por causa de histórias na família, eu tenho super consciência. E eu cuido muito da minha alimentação, porque eu morro de medo de ter doenças de todos os tipos. Mas eu não consigo não querer beber uma cerveja quando eu ligo o noticiário ou quando eu ouço as notícias de que o Brasil está num poço sem fundo, né? E aí, ouvindo a senhora, assim, é bom que eu vou ficar ainda mais atenta para eu não deixar o Brasil me obrigar a beber, porque é o que está acontecendo comigo nessa pandemia, nesse início de ano, assim, muitas pessoas conhecidas, próximas, fizeram a passagem e de uma forma que eu acho que é muito aleatória, morrer de Covid com vacina por conta de incompetência, isso me traz esse banzo que a senhora estava falando, assim, isso faz parte dessa construção assim, de desgraça. Mas, ouvindo a senhora, a gente, na verdade, já tem que caminhar para o fim, porque essa conversa ia ser uma conversa rápida, e nós já estamos em 1 hora. Deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho diagnóstico para fazer hemodiálise, eu tenho patologias psicossomáticas, só foram vários choques, mas o choque maior, a tapa de cal, foi a clorquina, num processo em que o meu rim já estava bem debilitado. O médico me passou a clorquina, ano de 1996, porque quando eu cheguei no HC para tratar, o meu médico falou, se você não tivesse tomado clorquina, porque você sabe que assim, agora com o tratamento da Covid, e as pessoas que usaram essa medicação e algumas outras, a maioria delas ficou renal crônica. Olha aí. A quantidade de pessoas que tratou Covid e ficou renal crônica é muito grande. E a senhora lá, na década de 90, tomou por prescrição médica? Eu tomei por prescrição médica. Caramba! Então, eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, eu não tenho nenhuma patologia que me leve a ser renal crônica. E só que assim, você vai tendo várias patologias por conta da má alimentação, da alimentação ruim, aquela alimentação só à base de batata, só à base de farinhas brancas, de farinhas refinadas, que é o que você pode comprar. E o nosso rim é um filtro. Você come qualquer coisa. Era uma época de muito cachorro-quente. O cachorro-quente que a gente trocava por passe escolar, eu me valia daquilo. Um ônibus, você deixa de pegar um ônibus que um passe vale um cachorro-quente para você sobreviver. A gente nunca vai conseguir acabar essa conversa, né? As pessoas estão acompanhando aqui, gente. Essa conversa vai até o infinito e além, porque, enfim, são muitas... É muita identificação, muita coisa. Quando eu falo matriarcado, eu falo, gente, matriarcado. Matriarcado é simplesmente tudo, né? Tudo. É simplesmente tudo. Mas tem uma coisa que a senhora falou que é muito interessante, que é essa ideia de pessoas entrando na sua casa, assim, sabe? Eu sou muito chata com isso. Não é qualquer pessoa que vai sentar no meu sofá
ou passar pela soleira da minha porta, assim, eu sempre fui muito chata, e eu sempre fui assim, vamos encontrar fulano? Vamos, no bar, no restaurante, na lanchonete, sempre foi, assim, pra fora. Pessoas que entram aqui na minha casa são amigos muito antigos. Eu falo pra eles, assim, eles têm o direito de me chamar de Vivi, porque eles ganharam, assim, o status do poder chamar o meu nome, Viviane, no diminutivo, porque eles já estão na minha trajetória há muito tempo. Então, eles podem me chamar de Vivi, rejeitar o Asa, que pode ser. Então, isso é muito forte, assim, porque eu aprendi essa ideia de a nossa casa, é o nosso templo, você tem que tomar cuidado com quem é que entra aqui, que energia que entra na sua casa. Eu aprendi isso com as mais velhas da minha família. Minha mãe, minhas tias, minha madrinha. Quando você abre a porta da sua casa, as pessoas, elas não vêm sozinhas, né? Elas também vêm com as egrégoras delas, as trajetórias, a ancestralidade delas. E, às vezes, há conflitos ali ancestrais, há egrégoras que ficam, há muitas coisas acontecendo no âmbito espiritual, no âmbito do invisível, que é muito importante a gente ter atenção com as pessoas que a gente bota em casa. Inclusive, por exemplo, para festas. Tem uma coisa que a gente não faz, assim, festa dentro de casa. A gente não faz. Se tiver que fazer festa para as crianças, né? Festa mesmo, para chamar para não bolinho de parabéns. É festa. Vamos fazer festa de 1 ano da Malia. Não vai ser dentro da minha casa, vai ser num outro espaço, porque vão vir muitas essências. Vão vir muitas espiritualidades, vão estar muitas bagagens aí, e que é bom ficar num lugar que não seja aquele que deve estar em harmonia, né? Porque a sua casa, é muito importante que ela esteja em harmonia. E a harmonia se diz com limpeza, se diz com organização, se diz com o cheiro da sua casa, né? Passar aquele desinfetante que você gosta do cheiro. Isso traz uma harmonia e às vezes é quebrada por terceiros. Então, quando a senhora falou isso, parecia que eu estava ouvindo a minha mãe. Juro para você. Parecia que eu estava ouvindo Dona Glória falando para eu não deixar as pessoas entrar na casa, porque é muito parecido. E é matriarcado de novo, né? Você sabe que no transcorrer da vida, eu fui aprendendo. A casa da minha mãe tinha um poço. Minha mãe é uma mulher rica que mandou furar um poço. Uma mulher negra, viúva, rica, porque em casa tinha um poço, ainda tinha uma bomba de sucção. Então, era muita gente lavando roupa. Era que nem uma rota de comércio, o quintal da... Então, tudo que era conversa tinha ali. E aí eu vou aprendendo o quê? Pontos a se observar com as visitas. Se o gato não gosta, se o cachorro corre, a criança evita e o manjericão murcha, a arruda não cresce, precisa botar essa pessoa para caminhar. Olha, dona Jacira, essa conversa foi muito interessante, porque eu tenho uma gata preta, né? A Banguela, minha gatinha linda. E Banguela botou uma pessoa pra correr da minha casa. Foi assim, eu nunca vi. E assim, essa pessoa é um amigo, hoje em dia a gente ri muito dessa história. Ele já tinha frequentado a minha casa em outras vezes e nada tinha acontecido, mas teve um dia que ele pisou aqui e ele não conseguiu ficar. Porque a Banguela, ela fez... E fazia uma correria, ele entrava nos quartos, a gente trancou ela num quarto, ela saiu pela janela e entrou pela outra janela. E aí a gente foi ter uma conversa com ele, falou, meu amigo, vamos aí tomar um passe, porque você não está sozinho, né? Tá com o axé abalado. Tá com o axé abalado, exatamente. E ele foi atrás disso, enfim, porque foi muito impressionante, né? Mas os gatos são muito interessantes, os animais em geral, né? Eles são muito interessantes nesse sentido da visita, porque realmente eles apontam, né? As coisas. E teve uma outra vez também muito engraçada que aqui na minha casa a gente é muito de rua, assim, a casa é muito pra rua, de frente. E teve um dia que a gente, não sei porquê, nós esquecemos de trancar o portão da casa, da entrada, esquecemos. E a porta sempre fica assim, ninguém dá muita atenção, às vezes tranca, às vezes não tranca, às vezes só passa trinco, é meio, né, não parece nem que a gente mora no Rio de Janeiro. E aí, só sei que no meio da madrugada, eu acordei, aí fui na cozinha. Quando eu olhei, a minha gata estava parada em frente à porta. Tipo assim, igual um cão parado assim, em frente à porta. Eu olhei aquilo,
Beleza, fui, tomei água e voltei a dormir. No dia seguinte, que eu fui ver que o portão dormiu a madrugada inteira aberta. A madrugada inteira aberta. Então, a gata, ela ficou ali, de sentinela, porque ela entendeu que a gente estava desprotegido, né? Então, a senhora falando isso, para mim, é muito significativo. Então, essa é a minha faculdade agora, sabe? Eu ando pela casa e falo, gente, a minha faculdade, ela está toda aqui. Está toda aqui, todos os dias. Todos os dias eu renovo. Todos os dias eu me dou nota, tiro nota, olho no espelho, isso aqui você tem que corrigir, melhorar isso aqui tá bom. É assim, eu tenho o meu horário de poder, que às vezes varia, mas na maioria das vezes é de manhã. Aí de tarde é o horário em que eu convivo com a humanidade. Aí eu volto para casa, sempre volto irritada. Aí é uma sopinha, um caldinho e dormir para tentar conquistar o mundo amanhã, né? Olha, dona Jacira, a senhora já conquistou o mundo, a senhora conquistou meu coração. Vamos fazer a manutenção da nossa amizade. Quem me ensinou isso foi o seu filho, que mandou um áudio para mim assim: professora, estou passando para fazer a manutenção da nossa amizade. E aí eu falo a mesma coisa para a senhora, assim, quero fazer a manutenção da nossa amizade, porque com certeza. A senhora é muito especial. Estou muito feliz por isso, por tudo, por essa aula, porque foi uma grande aula. E eu acho que as pessoas que acompanham aqui o canal, elas também estão se sentindo felizes do jeito que eu estou me sentindo feliz, assim, estou me sentindo nutrida, estou me sentindo solar. E aí eu queria terminar essa conversa que era para ser de meia hora, já passou de 1 hora, mas eu queria... Quero ver como é que vai editar isso. Não, vai na íntegra, não tem problema. Não tem problema. E eu queria, na verdade, perguntar para a senhora, assim, com toda a sua sabedoria, com todo o seu matriarcado, com todo o brilho do seu sol, que conselho, assim, as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, nesse momento, elas podem, né, ter da senhora para continuar acreditando, né, que viver vale a pena, que viver é importante, que a gente tem que ficar firme. E aí eu deixo para a senhora esse recado e também para a senhora se despedir de todo mundo. Olha, eu acho que agora, neste momento, que eu gostaria de dizer, seriamente, gente, mira na cozinha. Eu venho aqui, quando eu venho da hemodiálise, Consolação, Rebouças, Jardim Tremembé, eu só vejo moto entregando comida. Esse é um sinal evidente de que ninguém está cozinhando. Se for uma comida saudável, legal, mas não é. A gente sabe que na maioria é farinha branca, são coisas que nos fazem muito mal. A nossa alimentação está sendo pautada há muitos anos por sal, açúcar, farinha e gordura. Tudo bem, só que não tem pronto-socorro, gente. O Mandaqui, que é o hospital mais próximo nosso, há 40 anos ele já tinha 8 leitos na UTI. Eu trabalhei lá em 2014 com um enxame de gente soro positivo que recebia um espaço para morrer no chão. Embaixo foi criada uma semi-intensiva com 20 leitos. É o que tem ainda agora. Não melhorou a condição das pessoas que se contaminam com HIV, e agora tem mais essas outras patologias, e junto com essa patologia tem os acidentes das pessoas de moto. Junto com isso, este subemprego que é entregar coisas. É legal porque chega na casa das pessoas muito rápido. Vai de moto que entrega rápido. Mas quando você encontra um motoqueiro arriscando a vida, sem parar em farol vermelho, de bicicleta, de skate, do que ele conseguir, porque não tem emprego, isso é subemprego. Tudo está relacionado com a comida. O que eu como, por que eu como, por que eu faço. Eu fico impressionada que, por exemplo, um pé de salsa, ele dura anos. Eu tenho o mesmo pé de salsa há quase 10 anos, de salsão. E você vai lá e tira a folhinha. Se você comprar ele, até no Jacira você pode congelar, você guarda... Não tem uma coisa melhor do que você ter o seu temperinho ali. Eu miro na cozinha, porque se você mirar na sua cozinha, tirar algumas coisas e começar a pensar em como é que as nossas sociedades antigas sobreviveram sem o fast food. E se eu pensar que por trás do fast food está o agronegócio, está as guerras, estão... O plástico, é tudo uma discussão só. Inclusive essa briga por vacina. O que é a vacina? Se não é aí como mais um alimento que vai nos livrar de alguma coisa, que assim,
A gente já deveria ter se livrado disso há muito tempo. Não é de hoje, Asa, que a gente vê a boa ciência falando que a mania que nós temos de resolver tudo com antibiótico vai nos levar para o buraco. Porque esse antibiótico deixa o nosso corpo acostumado a vários remédios. Quando realmente precisar, ele não vai funcionar. A comida, mirem na comida, leiam sobre a comida. Parem de comer essas coisas pré-modificadas. Tirem os enlatados da sua mesa. Pensem sobre o leite de vaca, releiam, leiam. Tem uma literatura que fala que o leite de vaca é para o bezerro. Nós, enquanto pessoas, a gente pode... E outra, varie a sua alimentação, sabe? Coma um feijão, uma farinha, uma mandioca. Coma uma batata, mas varie, muda, põe o inhame, põe a batata doce. Vareia, que não é pecado. Cuidado com essa promiscuidade só com hambúrguer e batata frita. Isso vai te levar para um caminho sem volta. Leva mesmo, né? Leva mesmo. E é muito interessante, o próprio nutricídio. Tem um vídeo aqui no canal sobre nutricídio. Eu fiz uma live também sobre nutricídio, que é justamente esse projeto de genocídio alimentar que leva aos desertos alimentares, que levam a gente a escolher, justamente atravessado pelo financeiro, escolher alimentos ultraprocessados, porque hoje em dia eles são muito mais baratos, né? A década de 90, comprar ultraprocessado era caro. Comprar uma lasanha da Sadia era caro. Hoje custa R$10 na promoção do supermercado. Então... os ultraprocessados, eles estão cada vez mais enquanto alimentos para populações pretas e pobres e precarizadas, né, que tem menos renda, tem menos condição. E isso acontece também por causa do marketing, que vende para essa população um status de benefício. Pode ser um status mesmo de tirar onda, tô comendo uma lasanha da Sadia hoje, porque eu tô podendo, beleza. Mas a gente sabe que linguiça, salsicha, né, o pão de farinha branca, esses embutidos, os enlatados, eles são alimentos que realmente prejudicam muito o nosso corpo. E isso faz parte do projeto de genocídio chamado nutricídio, né? Então, muito obrigada por a senhora ter falado isso, assim, e falou para mim também, porque eu também tento me alimentar bem, mas vira e mexe ali, dou aquele escorregãozinho assim, o hambúrguer. Escorrega! Pensa que eu não escorrego? A gente come ali e tal, mas queria te dizer que eu estou, desde aquela vez que eu fiz aquela sua aula sobre o jardim, sobre o quintal, eu plantei lá uma arruda, plantei uma mirra também, e plantei um hortelã selvagem, e eles os três estão ótimos. A mirra eu tiro uma folhinha, boto fogo para poder ficar com cheiro na casa. Então assim, e eu plantei naquele dia. Eu fiz aula com a senhora, e aí depois da aula, na parte da tarde, eu fui lá e plantei, e eles estão aqui maravilhosos. Então, muito obrigada por ter me ensinado também a cuidar do jardim, e tem sido muito bom, inclusive nessa pandemia, né? Tá com as plantas, faz com que a gente pense em outras coisas, né? Que não seja as coisas de sempre, as demandas de sempre. Então, muito obrigada por ter aberto meus olhos para esse lado também. Eu esqueci de concluir a despedida. Assim, você lidar com as plantas é muito bom, porque assim, você pode ter ouvido a merda que for na televisão, mas você bota lá um feijãozinho no chão e tudo se renova. Tudo se renova. Todos os dias. Ainda que tudo se renova. Né? Eu sigo aí, né? Só fazendo meu merchanzinho, né? Eu tenho inclusive um ciclo agora no sábado, né? O ciclo de julho, vamos falar de praga, né? E vem novidade por aí, né? Eu acho que da data, né? Tem aí uma coisa muito interessante que vai acontecer em agosto. Eu não posso contar ainda, que não está concluído, mas eu vou gravar uma música minha. Não pode contar não, ó, o universo, só pode contar depois. Isso, quer dizer, já tá na boquinha, e eu sou bocuda, né? Gosto, adoro um spoiler. E vem novidade, né, por aí. E assim, mais a novidade é estar aqui agora com vocês, porque na verdade eu também estou estudando, né?
é um novo caminho. Eu marco a minha vida por 3 frentes. Em 2002, 2003, eu descobri que eu não era parda, era negra. Eu tinha que entender toda essa questão de essa revolução da cruz e a espada, a invasão da Europa e dos árabes, e tudo isso que deu aqui essa desgraça coletiva. Depois vem uma confusão. Nossa, Zumbi tinha escravo. Nossa, você tem esse cabelo, não pode usar torso. Nossa, se você namorar com alguém da sua cor de pele, você tá palmitando. Tudo isso eu já passei, já estou na página 56. Eu entendo que tem pessoas que têm essa preocupação, que estão chegando agora. Qual é o meu legado? Agora, a minha questão é o legado. Eu agora já vivi, diz que o difícil são os primeiros 50 anos. Os outros 50 é fichinha. Agora estou escrevendo. Os bacongos, com a filosofia bacongo, a gente atinge o sol do meio-dia aos 50. Antes dos 50 é tudo o amanhecer, é aprendizagem. Você está aprendendo, vai passar os 50 anos iniciais aprendendo, para quando chegar no sol do meio-dia, que é o sol da plenitude, que é o sol justamente ali que a gente começa a pensar em legados, começa a pensar no que realmente é importante para a gente até aqui, né? Então, muito bonito, solar, na verdade, ouvir isso da senhora. Eu espero que os caminhos estejam todos abertos, que Yansan voe e vente nas suas estradas, e que eu vou ficar aguardando esta música, entendeu? Eu quero essa música. Vai ser incrível. E agradecer, dona Jacira, de verdade, assim, de todo o coração, porque foi uma conversa muito legal. Eu saio muito feliz, saio muito brilhante, assim, me sinto solar de ter passado aqui esse tempo com a senhora. Eu espero que as pessoas que vão acompanhar esse vídeo aqui no canal também sintam o que eu estou sentindo. E aí, ó, deixem aqui nos comentários, deixem um recadinho para a dona Jacira, diga o que achou dessa aula matriarcal maravilhosa, foi bonito, né? Então deixem aqui, se inscrevem nesse canal, conheçam o Clube de Membros, me ajudem a furar bolhas, vocês já sabem disso tudo, não é mesmo? E agradecer mais uma vez, desejar para vocês o quê? Que a sua humanidade ela é inegociável, e eu espero que tenham bons caminhos na sua vida, beleza? Kioiá, Tionam. Tchau, tchau. Tchau, dona Jacira. Tchau.